Amigos paroquianos da nossa paróquia Santo Eugênio de Mazenó, sejam todos bem-vindos para mais esta reflexão. Hoje, dia 4 de maio de 2022. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não o afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daquele que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, 4 de maio, mês mariano, mês de muita reflexão, de muita devoção à Mãe de Deus, à Mãe de Jesus Cristo. Por isso, nós queremos pedir nesse momento também a intercessão dela, para que nós compreendamos bem o que esse Evangelho vai nos dizer neste dia, né? É importante a gente perceber isso, que nós temos uma mãe que cuida também de nós. O Evangelho de hoje, no meio de uma perseguição do povo da igreja, e Jesus nos conta hoje nessa liturgia que Ele é o pão da vida. Ele nos apresenta como pão, aquilo que é mais importante para o nosso dia a dia. E Ele não nos apresenta como um pão qualquer, é o pão da vida. Então nós temos que crer que nós temos este pão da vida que é Jesus, Ele que nos alimenta toda a nossa vida. Sem Ele, nós vamos ter fome e vamos ter sede. Alimentado por Jesus, nós vamos ser saciados e vamos ter também alimentada a nossa fé da sede, da justiça e do amor e do perdão para uma vida solidária de amor, tudo que vem dele. Nós vamos ser revestidos com a força que vem dele, e aí podemos participar deste banquete dele mesmo, que é a Eucaristia. Fortalecidos na fé, nós vamos dar testemunho de tudo aquilo que ele nos dá de graça, que é um amor profundo, um amor que eleva-nos à dignidade de filhos e filhas de Deus. Então nós vamos perceber neste Evangelho que esse pão que nos sacia, que nos vai fortalecer, para nós acreditarmos que só dele vem um amor, nós acreditarmos que só dele vem um perdão, para nós acreditarmos que só ele perdoa profundamente. Quando todo mundo pode nos desiludir, nós temos esse amor puro e gratuito, incondicional que vem dele. Só alimentado por Ele que somos capazes também de perceber o mal que nós estamos vivendo, e só por Ele e por Ele que nós somos perdoados. E também vamos receber dele a força da gente exercer na nossa vida uma vida de perdão mútuo aos nossos irmãos. Com Ele nós vamos perdoar e sermos perdoados. Por isso é importante esse Evangelho, talvez curtinho, mas de uma profundeza imensa. Primeiro que ele nos coloca como centro da nossa vida, como alimento, que nos fortifica, nos faz viver de uma vida de eternidade. Ele fala, se a gente acreditar nele, nós não vamos ter mais sede. Essa sede de Deus, essa sede de não nos afastar de Deus, nós vamos ser saciados.
porque Ele vai ser sempre presente em nós. Ele vai ser também essa presença do Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Eu vivo no Pai e o Pai vive em mim. É isso que a gente deve crer em toda a nossa vida. E diante do nosso fracasso, essa força vem dele. Para a gente acreditar que Ele vai nos saciar até o fim da nossa vida. E se a gente crer nele, Ele não quer que a gente perca, a gente se encontrar de novo no amor dele, não permanecer afastado. Ele vai fortificar nossa fé e nos resgatar uma vida de eternidade no fim da nossa vida terrestre. Isso não é só promessa, isso é certeza, porque vem da boca de Jesus, vem do amor de Jesus, esse amor incondicional, amor de profundidade. Então nós precisamos nos apegar, todos nós, indiferente de classes sociais, de maneira intelectuais, todos nós temos essa dependência de Deus, a dependência de ser saciado por Ele, a dependência de nos entregarmos a Ele, e só Ele vai nos deixar fazer esse kairós, essa entrega total a Ele, esse esvaziamento de nós mesmos e viver nessa graça que vem dele. É tempo de graça. Mês de maio é um tempo onde juntamos com a devoção de Maria, nos entregando a Jesus, e Ele vai nos indicando, mostrando o caminho que nos leva ao Pai. Porque é a vontade do Pai, é a vontade do Filho, e a vontade do Filho é a vontade do Pai. E nós devemos fazer a vontade dos dois. E Ele nos dá a força do Espírito Santo para que essa vontade seja cumprida. Uma vontade que veio primeiro do Pai, porque Ele nos amou primeiro, desde a criação. Nós perdemos muito tempo afastado dEle, e Ele vem nos resgatar através de Seu Filho, que deixou Sua glória e veio até nós. Ele quer nos colocar no colo, como um bom pastor, nos guiar por caminhos mais seguros, alimentados, fortalecidos, carregados nos ombros de Jesus, caminhar na serenidade rumo à vida de eternidade. Sabemos que é uma caminhada de cruz, porque somos falhos, somos muito falhos diante das coisas que Deus nos dá. Somos ingratos, mas Deus nos ama mesmo assim. E cada um de nós que vem essa força, que Ele nos mostra no Evangelho de hoje, que faz parte de todo o dia da nossa vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte abundante de água viva. Fortalecido na fé, caminharemos rumo à eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça a todos nós, nos fortalecendo e nos curando até a eternidade. Amém. Que a paz de Jesus fica com todos no amor que vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.